Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao simpósio da AstraZeneca Brasil, Câncer de Pulmão, Desmistificar para promover saúde aos pacientes. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês e, como pudemos ver aqui no nosso vídeo de abertura, a AstraZeneca lidera uma revolução na oncologia para redefinir o tratamento do câncer. Por meio da ciência, ela quer cada vez mais compreender a doença e toda a sua complexidade para descobrir, desenvolver e oferecer melhores condições de vida para os pacientes, através de tratamentos inovadores que aumentem a sobrevida e o potencial de cura. A AstraZeneca está comprometida em tornar a doença menos letal, garantindo um novo amanhã para pacientes, familiares e para toda a sociedade. Durante o evento de hoje, teremos 3 painéis de apresentação e uma mesa redonda para debate no final. O estigma em torno do câncer de pulmão no Brasil representa um obstáculo relevante para o combate à doença e o seu diagnóstico precoce. Para alertar sobre esse e sobre outros pontos, este simpósio está focado em desmistificar o câncer de pulmão, conscientizando a todos sobre a urgência de investigar sinais e sintomas da doença e sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento personalizado de cada paciente. Mas antes de eu apresentar a nossa primeira convidada, bom, os nossos convidados já estão aqui, já vou apresentar cada um. Eu tenho algumas perguntinhas para vocês, para a gente já esquentar os motores, né? Para a gente já quebrar o gelo. Vocês topam responder algumas perguntas aqui? Para a gente também testar, né, o nosso conhecimento sobre o tema. Vai aparecer um QR Code aqui na tela, então eu vou pedir para que vocês apontem a câmera do celular para esse QR Code que já vai aparecer aqui. E aí vou fazer algumas perguntas sobre os temas que iremos discutir hoje. Aqui o QR Code na tela. Então, para vocês já se prepararem, apontem as câmeras do celular, que as respostas de vocês serão através dessa plataforma do Slido. Deu tempo? Conseguiram apontar? Precisam de mais alguns segundinhos? Então, vamos lá. Podemos começar? Vamos para a primeira pergunta. De acordo com o INCA, a cada quantos minutos uma pessoa é diagnosticada com câncer de pulmão no Brasil? Se não deu tempo de vocês pegarem o QR Code, me avisem que ele vai ficar aqui na tela, olha. Então, vamos lá. De acordo com o INCA, a cada quantos minutos uma pessoa é diagnosticada com câncer de pulmão no Brasil? Aí já vão aparecendo as respostas de vocês. Vou dar mais alguns segundinhos para que vocês consigam responder. Vamos lá, quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. A gente está com uma dinâmica aqui para vocês responderem algumas perguntas através do QR Code que está ali no cantinho superior da tela, só apontar a câmera do celular. Então vamos lá, os números estão mudando aí, né? Quem está chegando agora, por favor, se acomode, já encontre o seu assento. Vamos à resposta, então, da primeira pergunta aqui do nosso quiz. A resposta, olha, a maioria acertou.
A resposta certa é 15 minutos. Dentro dos 32 mil novos casos anuais, se contabilizarmos o dia a dia, chegamos na conta de diagnósticos a cada 15 minutos. Vamos para a nossa segunda pergunta. Quem está chegando aí, só apontar a câmera do celular para o QR Code para que vocês possam também responder. Vamos lá. Você sabe qual o tipo de câncer que apresenta maior mortalidade no Brasil? Alternativa A, câncer de mama. Alternativa B, câncer de próstata. Alternativa C, câncer de pele. Ou D, câncer de pulmão. Vou dar alguns segundinhos para vocês responderem. Essa aqui acho que não teve gente em dúvida, né? A maioria, aí 83% de vocês responderam câncer de pulmão e essa é a resposta exata. De acordo com o levantamento da Humane, baseado em dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, mostra que as mortes por câncer de pulmão dobraram no Brasil nas últimas 2 décadas. E vamos a mais uma perguntinha, que assim a gente dá tempo também do nosso público se acomodar. Atualmente, a maioria dos pacientes com câncer de pulmão no Brasil são diagnosticados em A, estágio inicial, ou B, estágio metastático. As respostas de vocês já vão aparecendo aqui. Mais alguns segundinhos. Muito bem, a maioria, mais uma vez, acertou. Segundo um levantamento da Fundação do Câncer, mostra que a maior parte dos pacientes procura o tratamento no estágio mais avançado da doença. É o caso de 63% das mulheres e quase 64% dos homens. Mais para frente a gente vai ter um outro quiz, que é uma dinâmica bem interessante, né, para a gente desdobrar mais esse tema. E a gente viu, né, pessoal, que o câncer de pulmão não é uma doença fácil. A falta de informação sobre esse tipo de câncer, o câncer de pulmão no Brasil, representa um obstáculo relevante para o combate à doença, para o diagnóstico precoce. Quem vai falar mais sobre isso é a nossa convidada. Eu convido ela aqui ao púlpito, mas fica à vontade também para fazer a apresentação aí da frente, a doutora Cláudia Setti, oncologista clínica, professora associada da FMABC, que em sua palestra Panorama sobre o câncer de pulmão no Brasil irá explorar a complexidade do câncer de pulmão. Seja muito bem-vinda, doutora. Fique à vontade. Obrigada, Adriana. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o panorama do câncer de pulmão. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a epidemiologia, os fatores de risco, um pouquinho sobre as manifestações clínicas que os pacientes apresentam, o diagnóstico e estadiamento e as alterações moleculares que a gente pode encontrar, e um pouquinho para a gente finalizar sobre a abordagem multidisciplinar. O câncer de pulmão é uma doença altamente prevalente no mundo, tá? Principalmente nos países desenvolvidos, como a gente consegue ver aí no mapa, em azul um pouquinho mais escuro. A gente sabe que o câncer mais frequente na nossa população é o câncer de mama, seguido pelo câncer de próstata, e depois o câncer de pulmão vem como terceiro lugar. Porém, o câncer de pulmão, há uma projeção de que nos próximos anos o câncer de pulmão vai superar o câncer de mama, tá certo? Então, a projeção para 2040 é que a gente tenha mais pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão do que a gente tenha de câncer de mama. E o grande problema é que o câncer de pulmão, como a Adriana falou para vocês, tem uma alta letalidade. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade muito alta quando a gente compara aí com outros cânceres que a gente acompanha. A estimativa é de que a gente tem um aumento da incidência da mortalidade aí nos próximos anos, como a Adriana falou para vocês. Então, se a gente for avaliar aqui,
em rosa, as mulheres, no ano de 2024, em azul, os homens. A gente vê que em 2040 a gente vai aumentar ainda mais. Então, esforços são necessários para que a gente consiga, de fato, combater essa doença tão importante, prevalente e que vai continuar matando muita gente. No Brasil, o INCA, a cada 2 anos, ele solta uma estimativa, e a última estimativa que a gente tem é que o câncer de pulmão é o 3º lugar na população masculina e o 4º lugar na população feminina. Quando a gente avalia no Brasil as taxas de mortalidade, a gente vê que há uma tendência muito semelhante com o que acontece no mundo. Então, câncer de pulmão é o câncer que mais mata, apesar de não ser o mais prevalente, tá certo? Quando a gente avalia na população masculina, a gente vê que é o câncer que mais mata, e no Brasil é o 2º câncer que mais mata, atrás aí do câncer de mama. O grande problema é, como a Adriana falou para a gente no começo, é a fase em que a gente faz o diagnóstico dos nossos pacientes. A maior parte dos nossos pacientes, a gente vai fazer o diagnóstico deles numa fase mais tardia da doença. Então, 70% dos pacientes já fazem diagnóstico em fases avançadas ou metastáticas. Porém, é quando a gente tem a menor sobrevida dos pacientes. Então, o ideal é que a gente faça o diagnóstico dos pacientes numa fase mais inicial da doença. Assim, a gente conseguiria tratar e, de fato, curar esses pacientes. E qual é o principal fator de risco do câncer de pulmão? Acho que todo mundo sabe que é o tabagismo, né? A maior parte dos cânceres de pulmão eles estão relacionados ao tabagismo, então mais ou menos 85% a 90% dos casos de câncer de pulmão. Essa relação já é uma relação muito conhecida, tem mais de 100 anos que a gente sabe que o tabagismo é um fator de risco, né, e tem relação com a quantidade de cigarros que o paciente fuma e com o tempo que esse paciente tem de exposição ao tabaco. O risco do paciente não fumante de desenvolver o câncer de pulmão, ele é mais baixo, muito mais baixo do que de quem fuma. E se o paciente para de fumar, esse risco ele vai reduzindo ao longo dos anos. Então, é sempre tempo de parar de fumar. Para quem fuma, ou para quem conhece alguém que fuma, é sempre importante, porque não só as doenças, câncer de pulmão ou outras doenças pulmonares, há uma série de outras doenças, tanto neoplásicas quanto não neoplásicas, que estão relacionadas ao tabagismo. Tá? Então, do momento que a pessoa para de fumar, ela já começa a ter alguns benefícios aí. Aqui só para mostrar para vocês que quanto mais jovem a gente para de fumar, maior a nossa sobrevida. Se a gente nunca fumou, a nossa sobrevida é ainda melhor. E para os pacientes que são tabagistas ativos e para aqueles que demoram muitos anos para parar de fumar, a gente vê aí que a mortalidade é muito mais alta. Aqui eu coloquei algumas personalidades para vocês que tiveram câncer relacionado ao tabagismo. Então, por último, aqui a Rita Lee. A gente tem o cowboy do Marlboro, que fez propaganda de cigarro e do Marlboro por anos e anos da vida dele. No final, ele acabou vindo falecer de câncer de pulmão e fez uma campanha contra o tabagismo aí no finalzinho da sua vida. O Walt Disney, o Seu Madruga, o George Harrison são algumas das pessoas aí acometidas pela doença. Além do tabaco, tem alguns fatores de risco. O fator de risco hoje que está mais na moda é a exposição ao gás radônio. E a gente não tem muito o que fazer, porque é um gás que está relacionado à decomposição do solo, das rochas e da água subterrânea. Então, a gente ainda não conseguiu uma forma da gente reduzir esse fator de risco. E é um fator de risco crescente aí na nossa população. Os cigarros eletrônicos que estão na moda e que a gente tanto briga para que não seja aprovado, a gente não tem uma relação direta, ainda comprovada, de causar câncer de pulmão, mas a gente sabe que causa uma série de outras doenças pulmonares. A exposição ao asbesto, que está relacionado com indústrias de amianto,
né? Radioterapia, então, pacientes que precisaram fazer radioterapia torácica previamente, algumas doenças benignas, inflamatórias do pulmão crônica, que vão gerando alterações ao longo do tempo, podem levar ao câncer de pulmão. E existe o fator genético aí, quando a gente não há uma síndrome genética tão estabelecida, mas se a gente tem um paciente de 1º grau com câncer de pulmão não relacionado ao tabagismo, a gente pode ter um câncer de pulmão também. E as principais manifestações clínicas são sinais e sintomas pouco específicos. Então, muitas vezes, o paciente não lembra que pode ser um câncer. A maioria das vezes, a gente vai pensar em doenças comuns do dia a dia. Por exemplo, a maior parte dos pacientes podem ter tosse. Tosse está frequente em todas as infecções de vias aéreas, pneumonia, gripe, enfim, várias doenças, né? Quadros de rinite alérgica. Dor torácica, o paciente pode reclamar aí que está com uma dor no peito, e aí muitas vezes ele vai pensar em causas cardíacas do que em causas não cardíacas. Falta de ar, ela é presente em só 1/4 dos pacientes, então também não é específico. A hemoptise, que é a secreção com raias de sangue, ela pode estar presente aí de 1/4 até metade dos pacientes. Emagrecimento, que é um sintoma, um sinal frequente em várias neoplasias, pode acontecer também no câncer de pulmão. E algumas síndromes específicas aí do câncer de pulmão. Aqui eu pus uma fotinho para vocês verem de uma tomografia com aqui uma alteração, uma massa. Essa é uma foto de um paciente com uma síndrome de veia cava. A síndrome de veia cava nada mais é do que o tumor comprimir a região ali da onde passa a veia cava, e esse paciente ele fica com essa circulação colateral, ele fica com essa face mais avermelhada, ele tem um edema de face de membros superiores, tá? Isso pode estar relacionado aí. Aqui, esse tumor, a gente vê que ele infiltra aqui os arcos costais do paciente. Então, isso a gente chama de tumor de Pancoast. É uma forma de apresentação agressiva e que o paciente sente bastante dor. Falar um pouquinho para vocês sobre estadiamento, já que a gente comentou, né, que a maior parte dos pacientes eles são diagnosticados em fases mais tardias. Da onde a gente tira essa informação? Então, para toda neoplasia, existe uma forma de estadiar, que significa a gente chegar no estágio dessa doença. E a gente, na maioria das vezes, para câncer de pulmão, a gente utiliza esse critério, que é o T, de tamanho do tumor, então a extensão, quais os órgãos próximos que ele acomete. Quanto maior o número, então, normalmente, a gente vai de 1 a 4. O N, que seria o comprometimento dos linfonodos, que vai de 0 até 3. E o M, que são metástases à distância, então, no fígado, no cérebro, no osso, que não estão relacionados ao câncer inicial. Baseado nessa classificação, a gente joga nessa tabelinha, que existe uma diferente para cada tipo de câncer, e essa tabelinha é aqueles números que os pacientes sempre perguntam para a gente: o meu câncer está em qual estágio? 1, 2, 3 ou 4? Por que a gente usa esse estadiamento? Porque ele traz informações para a gente sobre sobrevida, sobre prognóstico da doença. Mas o que a gente chama de câncer de pulmão, né? Parece que tudo é uma doença só. A gente tem alguns tipos histológicos, então, que a gente olha no microscópio e consegue avaliar, que é o câncer de pequenas células e o câncer de não pequenas células. E dentro dos cânceres de não pequenas células, a gente ainda subdivide um pouquinho mais. A gente subdivide eles em adenocarcinoma e em carcinoma de células escamosas, e os grandes células, existem alguns outros tipos também. O carcinoma de não pequenas células é um subtipo que está pouco relacionado ao tabagismo. Já o câncer de pequenas células é o subtipo mais agressivo e que está altamente relacionado ao tabagismo. Ele tem um prognóstico pior. Porém, nos últimos anos, essa classificação ela ficou ainda mais complexa. E a gente hoje divide em subtipos moleculares. Por isso é tão importante a gente conhecer a fundo o câncer de pulmão,
que o paciente ou que o familiar tem. Então, não basta só a gente saber que é um câncer de pulmão, que é um subtipo histológico de não pequenas células ou pequenas células. A gente tem uma série de mutações hoje que a gente conhece desses cânceres. E cada uma dessas mutações, elas vão trazer para a gente informações tanto de prognóstico, são doenças completamente diferentes, e são doenças que a gente também trata completamente diferente. E um problema que a gente tem hoje é que cada vez mais a gente tem menos material que tira da biópsia desses pacientes e mais informações a gente precisa. Então, a gente tem um grande desafio aí, né? A gente pode considerar tudo como câncer de pulmão e já tratar o paciente de cara, mas a gente está indo por um caminho errado, ou a gente pode ter um caminho muito mais complexo, que a gente precisa de muitas informações, a gente vai precisar de alguns exames adicionais, então isso é importante, porque muitas vezes o paciente fica ansioso querendo tratar logo, e a gente precisa ter essas informações para que a gente trate esse paciente de forma adequada e correta. Aqui é um pouquinho dessas alterações moleculares que a gente tem. A gente tem vários testes que podem ser feitos para poder a gente chegar aí no resultado dessas alterações moleculares. E o grande problema é a testagem, por quê? No SUS, a gente só tem, aí, de fevereiro para cá, foi aprovado a testagem de uma dessas alterações, que é o EGFR. Nos convênios, a gente tem algumas dessas alterações. A gente tem uma parceria aí das indústrias farmacêuticas para fazer um teste mais completo para uma parcela desses pacientes. Mas a gente sabe que não adianta ter o teste disponível se o médico não souber que ele precisa pedir esse exame. Se esse exame demora demais, se eu não tenho nem quantidade nem qualidade da amostra. E, por último, a gente testa, mas se o paciente não tem acesso ao tratamento direcionado para aquela alteração, também a gente vai ter aí um problema. Então, essas são algumas das barreiras do porquê que a gente tem uma dificuldade de testar todos os pacientes. Para a gente finalizar, falar um pouquinho da abordagem multidisciplinar. Então, não só a equipe médica, como a equipe paramédica é altamente importante para o tratamento de câncer de pulmão. Não só melhora a assistência, como, de fato, aumenta a sobrevida dos nossos pacientes. Quando as decisões são tomadas de forma conjunta, a gente consegue dar para esses pacientes uma sobrevida melhor. Por quê? A gente vai conseguir estadiar esse paciente de forma mais adequada, a gente vai seguir melhores as diretrizes, os guidelines que a gente tem de tratamento. Isso faz com que a gente consiga um diagnóstico num tempo muito menor e um custo também de tratamento menor para os nossos pacientes. Para a gente finalizar, alguns desafios, então, a gente precisa entender que câncer de pulmão não é uma única doença, mas são várias que a gente coloca dentro do mesmo saco, como câncer de pulmão, que tem prognósticos e tratamentos muito diferentes. É uma doença com uma alta mortalidade, que a gente ainda faz o diagnóstico muito tardio, então a gente precisa melhorar. Com o passar dos anos, a gente vem conhecendo muito o câncer de pulmão, diagnosticando uma série de alterações moleculares, vários tratamentos estão chegando para a gente no mercado, isso faz com que a gente aumente o custo e faça com que a gente tenha uma dificuldade no acesso do tratamento aí para a nossa população como um todo, principalmente no Brasil. Mas como é que a gente pode fazer, então, para a gente diminuir essa mortalidade? A gente tem que ter melhores tratamentos, as pessoas têm que ter acesso ao tratamento. Mas a gente precisa fazer diagnóstico precoce, então a gente precisa rastrear aqueles pacientes que são de alto risco. E a gente precisa prevenir que as pessoas nem cheguem a ter o câncer de pulmão. Então, a gente precisa reduzir os fatores de risco, e o tabagismo sendo aí o grande vilão. Bom, para finalizar, então, câncer de pulmão não é uma única doença, mas diversas, com tratamentos diferentes, prognósticos diferentes. A gente precisa fazer o diagnóstico correto, e para fazer o diagnóstico correto, não basta só saber que é um câncer maligno, a gente precisa saber
às alterações moleculares que esse paciente tem. O tratamento ele deve ser personalizado e direcionado para as alterações que esse paciente tenha. A gente precisa sempre pensar aí nos nossos esforços de prevenção primária e secundária, lembrar de conscientizar os nossos pacientes a parar de fumar e lembrar que os boards e as discussões multidisciplinares, elas realmente salvam vidas e é muito importante para os nossos pacientes. Muito obrigada, pessoal, pela atenção. Muito obrigada, doutora Cláudia, por compartilhar aqui conosco seus conhecimentos valiosos sobre o câncer de pulmão, uma apresentação extremamente esclarecedora, enriquecedora, proporcionando para a gente, né, uma compreensão mais profunda da complexidade dessa doença, dos seus impactos. Antes da nossa próxima aula, eu vou precisar da ajuda de vocês, mas eu não sei porque é uma tarefa muito difícil. Eu não sei se vocês vão conseguir me ajudar. A gente tem as coordenadoras aqui na sala. Se vocês não encontrarem aí essa tarefa, elas vão ajudar vocês. Já almoçaram? Tem algumas pessoas que ainda estão terminando, né? Debaixo da cadeira de vocês tem uns cupcakes. Alguém já tinha visto, não? Já, né? A primeira coisa que a gente vê quando entra na sala, né? O cupcake. Então, por favor, fiquem à vontade. Temos aqui para os nossos convidados também os cupcakes. Essa hora da sobremesa, quero convidá-los a experimentarem aí essa sobremesa que oferecemos. As coordenadoras estão aí para ajudá-los, caso vocês não encontrem esse bolinho. Então, vamos dar uns segundinhos aqui para vocês provarem os cupcakes deliciosos. Eu acho que é um sacrifício, né? Eu não sei se vocês vão conseguir me ajudar. É muito sacrifício, né? Nesse dia frio, meio da tarde. Vocês acham que vocês conseguem cumprir essa tarefa de comer o cupcake? Não. Eu quero que vocês deem aí a primeira mordida, deem uma observada no cupcake de vocês. Eu vou dar um spoiler. O cupcake do vizinho não é igual ao seu. A parte de dentro, então prestem atenção. Conseguiram observar? Eu quero... Vocês já conseguiram morder, dar uma olhadinha por dentro? Então, levanta a mão quem pegou o cupcake, que dentro tem a cor verde. Aqui a Helena pegou a cor verde. Quem pegou? Ninguém da plateia pegou a cor verde? Ou ainda não deu tempo? Estou sendo rápida demais. Está rápido demais, então saboreiem mais um pouquinho o cupcake. Eu gosto do público sincero. Está rápido demais, então comam, saboreiem. Tá gostoso, doutores, Helena? Tá bom? Depois eu vou pegar o meu para comer depois. Olha o que o doce faz com a gente, né? Todo mundo animado aí na plateia, dando risada, né? Tão bom, né? Comer um docinho. Alguém aí já encontrou a cor verde? Não. Alguém já pegou um cupcake que dentro tem o recheio vermelho? Gente, o que está acontecendo? Ninguém pegou o vermelho nem o verde. Tô achando que é uma pegadinha comigo. Vamos lá. Cor branca, alguém pegou? Ah! Alguém pegou um cupcake marrom? Não, é só para vocês me falarem a cor, é isso, né? Então ninguém pegou o verde nem o vermelho. Só a Helena que pegou o verde, né? Muito bem, olha só que interessante, né? Para a gente dar sequência aqui, não atrasar. A gente tem vários sabores, né? E no final, é como eu falei, a sobremesa não era igual para todo mundo. Então, a gente precisa ir além do visual, dessa primeira impressão, ir realmente a fundo, né, com essa bela mordida que vocês deram aí no cupcake, para entender que cada bolinho era diferente do outro, era diferente do bolinho do vizinho. Então, é sobre isso que se trata
a nossa próxima aula. A gente fez uma brincadeira aqui, né, para quebrar um pouquinho o gelo. Nós vamos dar as boas-vindas ao próximo palestrante, o Dr. Gustavo Prado, médico pneumologista, coordenador da pneumologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja muito bem-vindo, doutor. Uma salva de palmas para ele. Durante a palestra, o Dr. Gustavo vai nos mostrar que câncer de pulmão não é tudo igual, assim como os bolinhos que vocês comeram, ao abordar a importância dos biomarcadores tumorais no contexto do câncer de pulmão. Por favor, doutor. Obrigado, Adriana, pela apresentação. Obrigado ao time da AstraZeneca pela organização e pelo desconforto de ter que apresentar com dente preto de chocolate. O meu era um verdinho claro, acho. É que eu estava com uma luz roxa em cima da minha cabeça, então tudo ficava diferente. Bom, algumas coisas da minha apresentação eu vou passar rápido, porque a Claudinha conseguiu, de uma forma muito aprofundada e abrangente, falar de o que determina como fator de risco o câncer de pulmão, apresentação, impacto epidemiológico, e até falar dessas alterações moleculares, que é o que eu vou me deter um pouquinho mais. Bom, então, só relembrando, no Brasil a gente tem 32 mil casos e 22 mil óbitos por ano por câncer de pulmão, e no mundo cerca de 2 milhões e 200 mil casos com 2 milhões de óbitos. E ainda há uma tendência de elevação do número desses casos, especialmente em países de renda média e baixa, como é o nosso. E essa distribuição nas taxas de incidência, né, já que a gente não pode comparar números absolutos com populações tão distintas como a gente vê nas diferentes regiões do Brasil, a gente acaba indexando esses dados para uma população de 100 mil habitantes. E essas taxas corrigidas para cada 100 mil habitantes por ano, elas são maiores na região sul, muito provavelmente também por conta da maior prevalência do consumo do tabaco, que é o principal fator de risco, como a Claudinha já disse. E aí, uma característica que a gente tem, né, no cuidado do câncer de pulmão do Brasil, essa tabela é gigantesca, mas eu tentei não tirá-la porque ela é muito atual, e ela mostra um desafio a ser vencido, claro, com união de esforços muito complementares de diversos setores da sociedade, no sentido de abreviar esse período do diagnóstico até o início do tratamento. O que a gente vê em todas as regiões do Brasil é que uma parte considerável dos pacientes chega até 60 dias sem diagnóstico, e muitos deles, quando têm um diagnóstico, chegam até 60 dias sem início do tratamento. Ou seja, mais do que prevenir a doença com controle dos fatores de risco, mais do que ampliar o diagnóstico precoce, a gente também precisa reforçar a nossa rede de cuidado para que os pacientes que tenham um diagnóstico consigam mais rapidamente iniciar o tratamento, e aqueles que tenham ou um achado anormal de exame de imagem, ou um fator de risco que mereça o rastreamento, ou um sintoma, que eles entrem numa via rápida de avaliação, de investigação, de referenciamento, para que a gente consiga mudar esses dados. E outra característica muito marcante é que, na maior parte dos casos, o diagnóstico acontece com a doença localmente avançada ou avançada. Então, nessas barras que vocês veem, tanto na parte de cima entre os homens, como na de baixo entre as mulheres, a gente percebe que o estágio 1 e 2, que compõem o que a gente chama de doença inicial, aquela que é tratada, às vezes, só com a cirurgia, ou com a cirurgia e uma complementação que pode ser com algum outro tratamento medicamentoso, acaba perfazendo uma porcentagem muito pequena, de 10% a 15% dos casos. E os outros 85% a 90% dos diagnósticos ocorrem já com a doença estadio 3 e 4. Então, isso é também um desafio a ser vencido. E, seguindo adiante, para que a gente consiga antecipar, existe essa ideia do rastreamento, que a gente fala muito quando advoga esse direito ao diagnóstico mais precoce. A gente não fala apenas daquela pessoa que tem um sintoma suspeito ser rapidamente avaliada, ou daquela que trouxe casualmente o exame de imagem com alguma anormalidade suspeita
que ela seja avaliada, mas também aquela pessoa que compreende fatores de risco como consumo de tabaco, idade acima de 50 anos, que ela tenha direito a ser rastreada. O que é o rastreamento que a gente fala tanto? Que acho que muitos de vocês conhecem, porque é uma estratégia já aplicada de forma muito exitosa no diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, no diagnóstico precoce do câncer de mama, por exemplo. Como é? É uma estratégia voltada para pegar em alguém que não tem sintoma, mas que coleciona alguns fatores de risco, através de algum exame que seja minimamente acessível, que seja suficientemente sensível para detectar a doença e razoavelmente específico para não acusar um sinal suspeito em todo mundo, né? Isso é o propósito do rastreamento. E aí ele se volta, então, a dirigir essa estratégia diagnóstica a pessoas com fatores de risco que não manifestam sintomas e tentar, com isso, fazer mais diagnóstico, esse diagnóstico mais precoce, e esse diagnóstico precoce, resultando em tratamento, se traduzir lá na frente em redução de mortalidade pela doença. E aí, a gente tem 2 grandes estudos internacionais que conseguiram demonstrar que o rastreamento do câncer de pulmão com tomografia com baixa dose de radiação é uma estratégia capaz de reduzir de 20% a 24% a mortalidade por essa doença, que é o estudo norte-americano, que tem essa sigla NLST, e o estudo belgo-holandês, que tem essa sigla Nelson, que é um pouquinho mais fácil de falar, embora não seja o nome do autor. Eles mostraram que, sim, faz mais diagnóstico, o diagnóstico ocorre mais precocemente, e isso se reverte em redução de mortalidade. Aí a gente precisa partir dessa evidência para a implementação na prática, que é uma conversa que a gente vem avançando bastante com tomadores de decisão. E dessa síntese de evidência surgiu uma recomendação publicada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia, que é a recomendação de rastreamento de câncer de pulmão no Brasil, que diz que a pessoa elegível é aquela que tem 50 a 80 anos, que tenha fumado algo equivalente a pelo menos um maço de cigarro por 15 anos, ou qualquer composição de consumo acumulado que resulte numa razão como essa, 20 anos, e que esteja fumando no momento ou tenha parado de fumar nos últimos 15. Então, quem tiver esses critérios, teoricamente, é um beneficiário dessa estratégia, e essa estratégia, estando amplamente disponível, ela vai possibilitar, junto com todas as outras medidas, a gente modificar o panorama do câncer no Brasil. Claro, a gente precisa pensar, além do rastreamento, o manejo de nódulos pulmonares. Muita gente, hoje em dia, acaba esbarrando numa tomografia quando passa por um pronto atendimento por uma queixa respiratória ou na investigação de uma outra doença, ou faz uma radiografia de tórax como exame pré-operatório e tem um achado anormal, um nódulo, né, uma manchinha no pulmão. Então, a investigação desses achados anormais, que são os nódulos incidentais, o rastreamento e uma linha de cuidado rápida para o paciente podem se reverter nesse diagnóstico mais precoce que a gente deseja. E o diagnóstico vai acontecer com métodos invasivos, como uma biópsia por agulha, uma biópsia por endoscopia respiratória, uma biópsia cirúrgica, né? E, como a Cláudia falou, o câncer de pulmão tem nome e tem sobrenome. E a gente divide em 2 grandes famílias, o carcinoma de células pequenas e o de não pequenas. O meu irmão sempre perguntava por que não chama de célula grande, porque já usaram esse nome antes. Então, tem um dos não pequenas, que é o grande células. Então, os outros não pequenas são o escamoso e o adenocarcinoma. Na verdade, a gente acaba separando como escamosos e não escamosos, porque a todos aqueles não escamosos, vale a pena a gente dirigir uma investigação maior para ver, além do nome e do sobrenome, as alterações moleculares que podem estar presentes nas células daquele tumor e que podem não só trazer informação sobre o comportamento da doença, a causa dela, mas também alvos terapêuticos. Então, alterações na função daquela célula ou na interação daquela célula com o ambiente à volta dela, que podem ser alvo de medicamentos específicos, muitas vezes mais eficazes e menos tóxicos do que os tratamentos clássicos, como a quimioterapia, por exemplo. E esses biomarcadores são uma grande sopa de letrinha, que muitas vezes, nas primeiras olhadas, elas nos assustam bastante. Mas a ideia não é que cada um aqui saiba, né, o que elas são. Até porque, hoje em dia, a gente pode perguntar para o chat GPT,
né, o que é um biomarcador. E eu perguntei outro dia, né, falei com ele, bom dia, brother, até para testar também se ele entende gíria, o que é um biomarcador. E aí, né, instantaneamente, ele já começou a responder o que são biomarcadores, que tipo de informação eles podem trazer para a gente, né, e como eles podem determinar uma interpretação diferente da doença ou uma chave de decisões para um tratamento. Então, como todo mundo aqui está envolvido com esse assunto, alguns por serem pessoas que vivem com diagnóstico de câncer, outros por serem familiares de pessoas que vivem com diagnóstico de câncer, muitos por serem cuidadores como profissionais de saúde, né, alguns, né, por serem atuantes no advocacy para a garantia de direito desses pacientes. Então, o que a gente pode fazer nesse momento com essas informações? É multiplicar. E a multiplicação dessa informação, né, que se deixar o ChatGPT ele fica falando o dia inteiro, assim como eu, né, é que a gente entenda desses biomarcadores variáveis que tragam para a gente informação sobre risco do paciente, que ajudem no apoio ao diagnóstico, que permitam entender o comportamento da doença e, claro, que predigam a resposta a tratamentos cada vez mais dirigidos àquele alvo. E, sendo mais dirigidos, você vai ter uma eficácia maior e menos efeitos colaterais. Essa é a ideia. Né? Então, tudo isso que a gente espera desses biomarcadores, né, que eles apoiem no diagnóstico, na caracterização da doença, mas a gente que está ou como paciente, ou como familiar, ou como cuidador, a gente quer saber mesmo o quanto eles podem impactar no tratamento do paciente. Né? E a Claudinha já mostrou aquela pizza interminável das alterações das sopas de letrinha, quando a gente pesquisa modificações no DNA, sejam por mutações, por fusões, que podem estar presentes nessas células tumorais. Isso aqui é só o exemplo de algumas delas, das mais frequentes, numa amostra que foi realizada de um estudo publicado com população brasileira, mostrando que as alterações mais frequentes são de um gene do fator de crescimento, do receptor do fator de crescimento epitelial, o tal do EGFR, nenhuma fusão de um outro gene, que é o ALK, e uma mutação de um terceiro gene, que é o Carras. Tem um monte de outras presentes, várias delas tratáveis, mas o principal é a gente lembrar que diversas dessas alterações dessa sopa de letrinha dizem respeito a alterações do material genético das células, que, portanto, merecem uma pesquisa por métodos muito complexos de biologia molecular, desde o PCR até o sequenciamento de próxima geração, e que, quando elas não estão presentes, a gente ainda assim precisa pesquisar como esse tumor engana o nosso sistema imunológico, desarmando os nossos linfócitos, que, do mesmo jeito que atacam células infectadas por vírus, atacam células tumorais também, mas expressando algumas chaves na sua superfície que aquietam, que acalmam, que silenciam esses linfócitos citotóxicos, como, por exemplo, né, o PDL1. Então, a pesquisa dessas proteínas de evasão, de escape ao sistema imunológico, ela também faz parte do diagnóstico molecular. Então, como que a gente faz isso no dia a dia e em quem a gente precisa pensar? A pesquisa de todos esses genes e de mais alguns, em todos os pacientes que têm tumores de pulmão de células não pequenas que sejam não escamosos, ou seja, adenocarcinomas e quaisquer outros que sejam não escamosos. E todos aqueles pacientes que não apresentarem essas alterações nos genes e todos os escamosos em quem a gente nem pesquisaria, a gente vai olhar também a tal da expressão do PDL1, que é essa proteína de escape do sistema imunológico. Algumas delas são muito mais comuns em não fumantes, como essas alterações genéticas do EGFR, do ALK, do ROS1, do RET. Outras estão presentes bastante em fumantes também, como o BRAF, o Carras. Então, a gente não pode achar que existe um paciente em quem a gente deve pesquisar e outro não. Existem grupos de pessoas, mulheres, não fumantes, orientais, em que a chance da gente encontrar uma dessas alterações genéticas é maior, o que não quer dizer que a gente vai privar as outras pessoas que não têm essas características, sejam etárias, de gênero ou de origem
étnica da possibilidade do diagnóstico de uma informação que vai trazer uma modificação muito nítida para o tratamento e que é uma enorme repercussão. Mas é claro que toda essa repercussão depende de acesso a tratamento. E é algo que a gente vem batalhando dia a dia para incorporações sucessivas no Sistema Único de Saúde, lembrando que a gente tem 75% da nossa população exclusivamente usuária do Sistema Único de Saúde, 25% da população do Brasil tem acesso à saúde suplementar, então, gradualmente, a gente precisa também avançar na incorporação dessas tecnologias, tanto de diagnóstico como de tratamento, para os nossos pacientes do Sistema Único de Saúde. Porque, com essas decisões, aquelas perguntas sobre o tratamento da doença avançada vai ser com quimioterapia? Vai ser com imuno? Vai ser com combinação das duas coisas? Vai ser com alguma terapia-alvo para alguma daquelas alterações genéticas? Nenhuma dessas perguntas vai ser respondida e sequer vai ser cogitada se a gente não fizer o diagnóstico molecular. É por isso que uma das lutas que a gente precisa abraçar é essa de que todo paciente com câncer de pulmão merece, além do diagnóstico do nome e do sobrenome da doença, também do diagnóstico molecular. Então, para resumir, né, porque a gente está muito longe de chegar numa conclusão num assunto tão complexo como esse, a gente precisa, como a Claudinha falou, brigar para prevenção e para acesso a diagnóstico precoce. E, claro, né, o tratamento vai ser mais eficaz se ele for mais preciso, mais dirigido, e essa direção vai ser muito facilitada pela pesquisa de biomarcadores e de toda aquela sopa de letrinhas do diagnóstico molecular que a gente já conversou. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, Dr. Gustavo, por compartilhar aqui com a gente, né, as suas perspectivas, o seu conhecimento sobre esse assunto tão relevante para os cânceres de pulmão. Uma palestra que trouxe à tona aí para a gente questões fundamentais e ofereceu uma visão abrangente sobre esses aspectos cruciais da doença. Agora, eu vou passar a bola mais uma vez para a nossa plateia. Eu sei que vocês já estão afiados aí, né, nesses temas, já tivemos 2 super aulas aqui nesse espaço de tempo. Então, o QR Code vai aparecer na tela para a gente de novo. Nós vamos a mais um quiz. Para quem chegou um pouquinho atrasado, a gente vai colocar aqui na tela um QR Code. É só apontar a câmera do seu celular para responder ao nosso quiz. Já já aparece aqui para vocês. E temos mais 3 perguntinhas. A produção já vai colocar aqui para a gente. Vamos lá. Vocês já conseguiram acessar? Quem já tinha pego o QR Code antes? Acho que já aparece. Pronto. Vamos lá para as nossas perguntas do quiz. A primeira pergunta é: quais os fatores de risco do câncer de pulmão? Alternativa A: fatores controláveis, fumantes passivos, radiação, amianto e produtos químicos tóxicos comuns ao local de trabalho. Alternativa B: fatores incontroláveis, que são os fatores genéticos e poluição. E alternativa C: todas as alternativas acima. Vocês estão conseguindo acessar o slide? A gente vai dar uns segundinhos para vocês responderem aí essa primeira pergunta. Estão conseguindo responder? Já temos as respostas aqui, produção, para colocar na tela. Se vocês tiverem alguma dificuldade para acessar o QR Code, levantem a mão para que a gente saiba e consiga corrigir. Já aparece aqui para a gente na tela as respostas de vocês.
Não vai aparecer para a gente aqui na tela, vamos dar sequência. Então a pergunta foi: quais os fatores de risco do câncer de pulmão? Acertou quem respondeu a alternativa C. Todas as alternativas acima, que são os fatores controláveis e incontroláveis. Vamos para a nossa próxima pergunta. Qual a porcentagem de pacientes que nunca fumaram e desenvolvem a doença por causa de mutações genéticas? Alternativa A, 5% dos pacientes. Alternativa B, 10% dos pacientes. C, 12%. E alternativa D, 15% dos pacientes. Vou dar uns segundinhos para vocês responderem qual a porcentagem de pacientes que nunca fumaram e desenvolvem a doença por conta de mutações genéticas. Muito bem, acertou quem respondeu a alternativa D, 15%. Mais detalhes sobre esse dado estão disponíveis na pesquisa Lung Cancer in Never Smokers, Clinical Epidemiology and Environmental Risk Factors. Não sei se vai aparecer aqui para a gente, mas depois, qualquer dúvida, a gente passa para vocês certinho ao final do evento o nome da pesquisa, combinado? A nossa terceira e última pergunta desse bloco: qual a importância dos biomarcadores tumorais? A. Sinalizar o risco da doença ser hereditária. B. Identificar o estágio do tumor. Alternativa C. Possibilitar um tratamento personalizado para o paciente. Ou D. Todas as alternativas acima. Segundinhos aí para vocês responderem qual a importância dos biomarcadores tumorais. Acho que vocês já estão afiados aí nesses temas, né? Acertou quem respondeu que a importância dos biomarcadores tumorais é alternativa C, possibilitar um tratamento personalizado para o paciente. Muito bem, agora vamos dar as boas-vindas à nossa última palestrante da tarde, a Helena Esteves, cientista política e gerente de Advocacy do Instituto Oncoguia. Durante a sua apresentação, a Helena vai compartilhar os resultados da pesquisa Meu SUS não é igual ao seu SUS, com foco no recorte para câncer de pulmão. Ela abordará temas como a inclusão da testagem do EGFR pela Conitec, a importância da atualização do PCDT e a relevância da participação social nesse contexto. Então, a gente já está ansioso aqui para te ouvir, Helena. Por favor, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite, né, e a AstraZeneca por proporcionar aqui esse espaço para a gente falar de, enfim, dos tipos de câncer que a gente precisa realmente falar cada vez mais, que, como a gente já viu aqui, é dos mais incidentes e também do mais letal, né. Bem, o Oncoguia, né, ONG aqui de apoio a pacientes oncológicos, já vem há algum tempo estudando e entendendo, buscando trazer cada vez mais informações sobre como está, de fato, o acesso ao tratamento oncológico, e quais são as barreiras que a gente sabe que os pacientes enfrentam nessa jornada e até o tratamento, né? Tanto do SUS quanto do sistema privado também. E lá em 2017 a gente fez, né, iniciou um estudo em relação a isso, que a gente nomeou aí de Meu SUS é diferente do seu. Acredito que algumas pessoas aqui já conheçam esse estudo, em que a gente viu que realmente a gente tem muita desigualdade no sistema público de saúde, porque dependendo da região, dependendo de qual hospital o paciente vai ser referenciado, para onde ele vai ser direcionado para fazer seu tratamento, você pode ter um tratamento totalmente diferente, porque isso muda muito da disponibilidade de qual é o tratamento naquela unidade de saúde. E aqui nesse QR Code a gente tem um estudo completo. E, bem, isso lá em 2017. Né? Então, recentemente, a gente ficou pensando aqui, se provocando. Né? Já fazem 7 anos em que a gente fez esse estudo, que foi muito comentado e acho que ajudou muito a gente, enquanto sistema de saúde, olhar melhor para essa barreira e entender realmente o que está acontecendo. E a gente voltou a se perguntar, então, será que a gente teve avanços? Né? A gente passou quase uma década já, a gente teve tempo para entender melhor esses impactos e absorver ali, pensar em mudanças. Será que a gente realmente conseguiu mudar essa realidade? Será que o meu SUS continua diferente do seu? Então, por isso, a gente fez
está fazendo agora, né, uma nova edição desse estudo, e aí aqui está toda a equipe que, obviamente, né, tem bastante gente por trás disso para trazer esses dados aqui para a gente. E um dos tipos de câncer que a gente priorizou nesse estudo foram os dados do câncer de pulmão, que são esses que eu vou trazer aqui para vocês, para contar um pouquinho mais sobre como está e o que a gente já está vendo que, sim, o SUS continua diferente para cada um, continua diferente dependendo da unidade de serviço, do estado em que você vai ser tratado. Então, bem, né, acho que aqui a gente já falou bastante, o quarto tipo de câncer mais incidente, né, mais de 30 mil casos novos por ano, 9 em cada 10 pacientes começam o tratamento em estadiamento avançado, quase 35% dos óbitos são precoces, né, com pessoas de menos de 70 anos, que a gente considera precoce, então 25% ali também começando o estadiamento, ou começando o tratamento com mais de 60 dias, né, então infringindo a lei que a gente tem aí, a lei dos 60 dias. Então, enfim, isso aqui tudo para mostrar realmente, né, trazer ainda mais que a gente está falando de um cenário muito sério, muito importante, que a gente precisa, sim, fazer mudanças. O nosso ponto de partida, então, né? Esse aqui é a distribuição de todos os hospitais que atendem SUS no país. A gente já vê que só na distribuição dos hospitais já tem uma super desigualdade, né? Uma concentração aqui no centro-sul do país. E a gente questionou todos esses hospitais. Será que você pode me mandar o seu protocolo de tratamento de câncer? E a gente pediu isso para os 5 tipos de câncer diferentes, entre eles o câncer de pulmão. Então, aqui um pouco dos resultados que a gente teve. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses protocolos de câncer de pulmão. Foram 43 protocolos que a gente conseguiu nessa distribuição aqui, né? Ou seja, a gente teve uma abrangência boa nacional, né? Olhando para todas as regiões do país. E aí a gente foi, então, padronizar e comparar um pouco como estão esses protocolos e as diferenças entre eles. Aqui eu trago só um pouco para mostrar para vocês o porquê da gente focar na parte de medicamentos, tá? Acho que, né, o tratamento oncológico, ele passa por várias outras partes também, né? O doutor Gustavo comentou um pouquinho aqui, a gente vai ter cirurgia, vai ter radioterapia, vai ter muitas outras opções também, mas a gente foca ali na parte medicamentosa, que é o que, de fato, a gente consegue comparar de uma forma mais justa para os hospitais. Cirurgia, rádio, elas vão depender também de outros aspectos, que aí, por isso, a gente não traz aqui para essa comparação, tá bem? E aí a gente, então, categorizou todos os protocolos que a gente recebeu e comparou isso com algumas listas de referência que a gente tem. A primeira delas foi a DDT do Ministério da Saúde. A DDT, né, é um documento que chama Diretrizes Diagnósticas Terapêuticas, que o Ministério da Saúde faz para vários tipos de câncer. Então, teoricamente, pelo menos, né, a diretriz que é usada como referência de todo o tratamento no SUS, por todo o país. A gente também comparou com a lista de medicamentos essenciais da OMS e, por último, também com as drogas recomendadas pela ESMO, que é a Sociedade Europeia de Câncer. Tá? E eu já explico melhor um pouquinho sobre cada um desses. Olhando primeiro para a DDT, então, né, que, como eu falei, é essa principal referência que a gente tem a nível nacional. A DDT do câncer de pulmão, infelizmente, é um documento bastante antigo ainda. Ela foi elaborada em 2014. Então, lá em 2017, quando a gente fez a primeira edição desse estudo, era o mesmo documento que a gente agora, 7 anos depois, está usando de comparação. Então, só para a gente ver como realmente o tempo passa, a gente evoluiu, a gente tem muita coisa nova e as diretrizes continuam a mesma que lá atrás, já fazendo 10 anos esse ano, né? Então, enfim, acho que esse já mostra, né, uma necessidade super importante de atualização desse documento. Aqui também para comentar, né, ao longo desse tempo, outras incorporações aconteceram, a gente também já conversou um pouquinho sobre isso hoje, né? Então, em 2022, uma outra medicação chamada crizotinib foi incorporada ao SUS. Nesse ano, a gente já teve algumas incorporações, então a gente teve o teste de EGFR, né, que foi comentado aqui também. Ele foi oficialmente incorporado ao SUS apenas esse ano, apesar de já constar na diretriz sendo mencionado, né, lá em 2014, mas agora que realmente ele passa a fazer parte do SUS. Procedimentos, né, o EBUS e o EUS, ali, que ajudam também no diagnóstico, no estadiamento dos pacientes, e também uma outra medicação chamada durvalumab. Então, com base nisso aqui, a gente já vê que a gente tem necessidades super urgentes de atualização. Todas essas opções aqui, elas não constam na DDT, porque elas foram atualizadas, elas foram incorporadas depois que esse texto foi elaborado. Então, só aqui a gente já vê que a gente realmente é muito urgente atualizar o texto dessas diretrizes. Para além disso, a gente sabe, né, os nossos médicos trazem bastante para a gente que cada vez mais a gente tem uma revolução na medicina e mais alternativas, novas opções terapêuticas vêm aparecendo.
E a gente tem aqui, né, ali a DDT, ela é daqui, né, de 2014, fazendo 10 anos. Olha o tanto de coisa que já apareceu, que já surgiu, que veio dos nossos, né, dos estudos clínicos mostrando mais chance de vida com qualidade para os pacientes e que, infelizmente, está fora ali da DDT, não tem nem a possibilidade, né, de estar dentro. Então, acho que tem bastante coisa aqui também que a gente precisa olhar com mais calma. Isso tudo para falar, então, das diretrizes do Ministério da Saúde. O segundo comparador nosso, né, que a gente usou foi a lista de medicamentos essenciais do OMS, que é uma lista que a OMS faz do que tem que ser o mínimo essencial para que todos os países disponibilizem para os seus pacientes, né, nos seus sistemas públicos de saúde. Essa é uma lista bastante enxuta, né, são essas medicações aqui que constam nela, exatamente porque ela é para tentar trazer um padrão mínimo global. Então, ela naturalmente ela tem que ser, de fato, mais enxuta, inclusive pela sua ousadia. Então, a gente também traz essa comparação. E, por último, a lista da ESMO. A ESMO, né, como eu falei, a Sociedade Europeia, eles fazem uma classificação das medicações de acordo com, né, as evidências e o que foi mostrado nos estudos clínicos, e eles classificam aqui no cenário curativo, né, numa escala de A, B e C, sendo A o mais recomendado, e no cenário metastático aqui de 1 a 5, sendo 5, 4 e 5 aqui o com maior benefício, né? Então, a gente pegou as drogas que mostraram, então, ou A, ou 4 e 5, essas notas, e trouxe elas, que são essas daqui, acho que eu vou passar bem rapidinho, só para vocês conhecerem, mas foi essa lista, então, que a gente usou de comparação também. Tá? E o que a gente viu, então, né, como estão, afinal, esses protocolos, depois de todas essas comparações que a gente fez? A gente vê que, quando a gente compara com a DDT do Ministério da Saúde, os protocolos dos hospitais estão de acordo. São esses 100% aqui, e também estão de acordo com a lista de medicamentos essenciais do OMS, que, inclusive, a DDT segue ela. Né? A gente vê essa comparação aqui em 100%. A gente também vê, na lista da ESMO, das quimioterapias, né, das medicações que já estão aí há mais tempo, que a gente conhece bem, os hospitais também estão conseguindo seguir. Quando a gente olha para as drogas mais novas e mais modernas, que são aqui as opções, né, de imunoterapia e drogas direcionadas para algumas mutações, né, como a gente viu aqui hoje já, e aí a gente pegou aqui as drogas para ALK e para GFR, os hospitais não estão conseguindo dar. Já vejam que cai bastante, um ou outro hospital só que, de fato, consegue oferecer essas alternativas para os pacientes. Então, a gente até traz um alerta aqui, né, de que, sim, isso aqui pode parecer muito bom, uau, a gente está em 100% de conformidade, mas isso daqui a gente sabe que são as alternativas mais antigas também, e a gente precisa começar a olhar cada vez mais para esse daqui, para o mais novo. Isso aqui, num cenário da doença inicial, e para a doença avançada, a coisa piora ainda mais. Então, quando a gente olha aqui para a DDT do Ministério da Saúde, né, quando a gente fala de quimioterapia, sim, os hospitais conseguem oferecer isso para os pacientes. Quando a gente passa ainda na DDT, né, a gente tem duas opções ali de medicações para EGFR, e que vejam que vários hospitais não conseguem ofertar. Aqui no Centro-Oeste, nenhum hospital que nos respondeu dispõe dessas opções, né, e quando a gente olha, então, para a comparação aqui para a ESMO, a coisa fica ainda pior. Isso tudo, de fato, mostrando que, primeiro, a DDT é um documento muito importante, porque os hospitais estão, sim, seguindo ela e estão, sim, olhando para ela para se utilizarem, mas que a gente também precisa olhar para essas novas alternativas e dar mais condição para que esses hospitais tragam e disponibilizem isso para os pacientes, porque não adianta nada a gente incorporar se aqui, né, se na ponta, a gente não consegue oferecer isso para os pacientes. E, bem, o que a gente conclui com tudo isso? Alguns números, né? Metade ali dos pacientes, 22%, 22 deles responderam, não conseguem ofertar nem mesmo o que está na DDT. A gente está olhando para essas drogas ali, né, que olham para a mutação de EGFR, e o mesmo vai acontecer para a lista de medicamentos essenciais do OMS, porque ela também traz já essas drogas. 49% dos hospitais que responderam a gente, né, não conseguem ofertar erlotinib e gefitinib, que são, então, essas medicações que são direcionadas para quem tem essa mutação, que a gente conversou bastante aqui, e que, né, já estão incorporadas há 10 anos, então já era para a gente estar dando isso para todo mundo há muito tempo, né, já está completando uma década de que isso aqui deveria estar disponível para todos os pacientes que necessitam do SUS. Nenhum hospital dos que responderam para a gente usa crizotinib no seu protocolo, que é uma medicação que já faz 2 anos que foi incorporada oficialmente no SUS. Então, realmente, isso mostra que, né, precisa estar nas diretrizes, e a gente precisa atualizar a PAC, a gente precisa de financiamento para que isso, de fato, seja disponível para os pacientes.
E apenas um hospital de todos os 43 que nos responderam colocou uma opção de imunoterapia, que a gente sabe que é uma classe ali, né, de tratamento super importante e que está realmente mudando muito a história da doença e significando muito mais vida com qualidade para várias pessoas. Então, isso aqui, né, gritando realmente as desigualdades e as diferenças que a gente tem em relação ao acesso ao tratamento no SUS. Bem, aqui, né, uma frase que a gente tira apresentando isso para o nosso comitê científico, o que eles nos falam, né, que a gente realmente está usando parâmetros antigos e fracos como o padrão, como a recomendação para tratar os nossos pacientes, e isso precisa mudar. Então, a gente precisa fazer bastante e, claro, né, por onde começar? E um caminho que a gente sempre fala no Oncogui, que a gente acompanha bem de perto por aqui, é a participação social e, claro, a Conitec tem bastante caminho para a gente seguir nesse sentido. A Conitec é a comissão que fica dentro do Ministério da Saúde, que ela é responsável por analisar o que tem que ou não estar disponível no SUS, o que é o melhor para, de fato, estar acessível para os pacientes do sistema público de saúde. E a Conitec é ela também que elabora essas DDTs, esses protocolos, essas diretrizes, e é ela, então, um canal que a gente tem usado, inclusive, para pedir para que atualize essas diretrizes do câncer de pulmão, que, como eu já falei aqui, né, está fazendo uma década aí já estando defasada. A gente, inclusive, questionou o Ministério da Saúde via Lei de Acesso à Informação, né, então a gente fez uma pergunta formal para eles, e eles nos responderam que o câncer de pulmão vai ser iniciado apenas a atualização no ano que vem. O Ministério já vem fazendo a atualização de algumas diretrizes, eles começaram já por câncer de mama, câncer coloretal também está fazendo uma atualização, mas, infelizmente, o câncer de pulmão não foi priorizado para esse ano, vai ficar para o ano que vem só, então a gente ainda tem uma demora ainda mais, né? Vai passar já de 10 anos em que esse texto vai vir aqui para a gente sabe que esse é um processo longo também, então provavelmente não vai ser logo no início do ano. Então a gente também volta, né, aqui pressionando e pedindo para o Ministério da Saúde para que agilize esse texto. Né, nesse meio tempo, a Conitec vem, sim, estudando novas opções. A gente viu, ao longo desse ano, algumas medicações e outras também, né, opções, procedimentos, exames, enfim, sendo analisadas pela Conitec. Já comentei de 3 novas opções que a gente tem ali, né, que devem fazer parte agora do SUS, que isso precisa agora estar, de fato, disponível para o paciente. Mas convido vocês também a ficarem atentos aqui. A gente tem essas 2 opções aqui de participação social. A gente tem as consultas públicas, que são formulários no site da Conitec, que ficam ali à disposição, no geral, por 20 dias, para que todo mundo possa lá contribuir, contar a sua experiência, como foi seu tratamento, como foi sua jornada, e usar essas informações para que a Conitec tome decisões mais embasadas, com base, né, no que a gente vive nos nossos dias a dia. E também na perspectiva do paciente, que é um momento aqui talvez um pouco mais restrito, em que um paciente é selecionado para participar da reunião da Conitec, para contar a sua experiência com aquela tecnologia específica que está sendo discutida. E da perspectiva do paciente, inclusive, a gente está com uma oportunidade aberta, já deixo aqui, sabendo que a gente, né, potencialmente tem vários pacientes, familiares, enfim, pessoas que podem participar aqui desses espaços. Eles estão analisando, então, essas 4 drogas aqui, né, eles fazem parte de uma classe única, então a Conitec vai analisar essas 4 medicações para entender o que faz sentido estar à disposição no SUS e como, né, como isso vai acontecer. Então, até o dia 23 de setembro, a próxima segunda-feira, eles ter um formulário aberto no site da Conitec para que essas pessoas possam se inscrever e aí sim uma pessoa será selecionada para ir lá participar da reunião da Conitec para a gente escutar essa história e ter uma discussão mais embasada e mais rica, tá bom? Bem, o que a gente tira disso tudo, né? Enfim, mais uma vez, a DDT precisa ser priorizada e atualizada, a DDT do câncer de pulmão. A gente tem várias opções terapêuticas super importantes, a gente viu da lista da ESMO, a gente viu da lista da OMS, que precisa fazer parte do SUS, né? Que precisa estar à disposição dos pacientes, e a gente pode participar desse processo de escolher. É importante que a gente faça isso para mostrar realmente o que a sociedade está pedindo. E, principalmente, as incorporações precisam se tornar realidade. Não adianta a gente comemorar a incorporação, comemorar, né, que a canetada, a portaria saiu incorporando, incluindo uma nova opção no SUS, se isso não vai significar acesso na ponta. Então, a gente também precisa que essa segunda etapa aqui aconteça de uma forma ágil para os pacientes. Acho que é isso, pessoal. Obrigada.
Helena, muito obrigada por compartilhar com a gente os resultados da pesquisa Meu SUS não é igual ao seu SUS. Nós vamos partir para uma mesa redonda com os nossos palestrantes, a gente está aqui na reta final, mas antes da gente começar esse bate-papo com os nossos especialistas, eu quero bater um papo com a Mônica, que é uma paciente de câncer do pulmão. Ela vai se juntar a nós remotamente, virtualmente, vai ficar com a gente aqui ao longo da mesa redonda, e é muito importante a gente ressaltar que aprender e conscientizar sobre a doença vai muito além, né, de números, dados, de casos clínicos, informações científicas. A gente precisa falar sobre câncer de pulmão, mas falar também sobre pessoas, histórias reais, dores reais, batalhas reais, né? E por esse motivo que a gente trouxe aqui a Mônica, que já estou vendo ela aqui na tela com a gente. A gente quer mostrar uma história de uma paciente de verdade, né? De gente como a gente, vamos falar assim. Então, Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Boa tarde, muito obrigada. Você me ouve bem? Eu te ouço bem, você me ouve? Ouço super bem, está ótima a imagem. Eu quero começar pedindo para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho sobre você, por favor, Mônica. Pois bem, eu sou a Mônica, tenho 43 anos, sou mãe, sou professora da rede pública do Estado do Mato Grosso, sou doutoranda em educação, autora do livro sobre vida e sou paciente oncológica, tenho câncer de pulmão, adenocarcinoma, e foi diagnosticado em março de 2021. Em 2021, como é que foi esse diagnóstico, essa jornada até você chegar ao diagnóstico, né? Que médicos você procurou? Quanto tempo você levou? O ano de 2021 foi um ano desafiador para todos nós, né? Vivíamos em plena pandemia e eu sou uma mulher que sou do interior do Brasil, moro no interior do estado do Mato Grosso. Então, lá tudo é muito mais desafiador. Eu comecei a sentir alguns sintomas, que a princípio confundiram os médicos com o Covid, que na época só se pensava nisso, né? Mas não era Covid, os sintomas persistiram. E eu fiz, assim, uma verdadeira saga em busca do diagnóstico. Foram 9 meses consultando diferentes especialidades médicas, e na capital do Tocantins, Palmas, e na capital do estado de Goiás, que é Goiânia, onde eu estou hoje. Eu procurei inicialmente o otorrino, porque o problema era na voz, e eu tinha muita tosse. Aí depois eu passei para o gastro, porque a suspeita era de refluxo. Do gastro, eu migrei para o alergista. O alergista me enviou de novo para o otorrino, e pelo fato de eu não ser tabagista, a questão do estigma, né, do fumante, o câncer de pulmão, andam lado a lado, né, e o que dificultou muito o meu diagnóstico. E esse otorrino, ele desconfiou de câncer de pulmão, até porque ele teve um caso na família. Ele pediu os exames de imagem e aí detectou um câncer em estágio avançado, próximo à artéria pulmonar, então uma topografia, um tumor, uma topografia muito ruim. Nós vivíamos a escassez de leitos de UTI, então para fazer o diagnóstico foi um desafio imenso. Eu fiz a biópsia por meio de crio, tem que fazer o congelamento, né, para poder retirar a amostra, e a partir de então fizemos a biópsia e também enviamos uma amostra para o Fonte onde foi feito o teste de biomarcador. Certo, Mônica, o seu tratamento, como foi esse período, né? Porque 9 meses de jornada até chegar ao diagnóstico e depois o tratamento, como é que você se sente hoje? Como você está? Olha, eu estou muito bem. Mas eu passei por umas estradas estreitas para chegar até aqui, né? Logo após o diagnóstico, né, eu fiz quimioterapia e radioterapia. Depois eu migrei para a imunoterapia, eu fiz uns 12 ciclos. E tive a metástase no meio desse caminho, a metástase cerebral.
Aí eu fui para a radiocirurgia. Radiocirurgia, embora tenha sido muito bem sucedida, ela me trouxe efeitos colaterais, que é um edema cerebral, que eu digo que hoje é o meu maior desafio, é o controle desse edema, né? Porque o câncer, hoje ele está controlado por meio da terapia-alvo, eu faço uso de terapia-alvo, mas o grande desafio que eu enfrento hoje é a questão neurológica, que é um efeito colateral do tratamento que eu fiz lá em 2022. Então, desde que eu descobri o diagnóstico, eu deixei a minha casa, deixei a minha cidade, deixei meu filho e fiquei em Goiânia para tentar esticar ao máximo essa sobrevida, né? Porque o que nos resta é uma vida. E é uma vida de qualidade. Eu continuo estudando, eu continuo ativa, eu continuo estou escrevendo, participando de eventos, mas assim, é a vida possível, né? Não é a vida ideal. Mônica, muito obrigada por compartilhar toda essa sua história com a gente. Como você disse, passou por umas estradas estreitas, né? A gente sabe como é difícil, mas a gente fica muito feliz de te ver e ver que você está bem. A gente está com o nosso tempo aqui bem apertado, então eu vou ter que me despedir de você. A gente não vai ter tempo para a nossa mesa redonda, mas um beijo, Mônica, muito obrigada por participar, mas eu quero que cada um dos doutores aqui dê uma palavra final antes da gente encerrar de fato. Vou começar, então, com a doutora Cláudia. Bom, pessoal, eu queria dizer que nós, enquanto profissionais da área da saúde, a gente precisa sempre acolher os nossos pacientes, a gente precisa oferecer as alternativas de tratamento, brigar para que eles consigam ter o tratamento, e a gente precisa sempre dar esperança para eles. Nem sempre a gente vai curar, mas muitas vezes a gente consegue amenizar o sofrimento dos pacientes, aumentar a sobrevida deles com qualidade de vida. Então, a gente tem que sempre considerar individualizar os nossos pacientes para que para que eles tenham uma vida melhor. Obrigada, doutor Gustavo. Bom, e eu acho que até emendando, né, esse testemunho da Mônica, a gente pode pensar numa autocrítica para a gente que atua na saúde, né, no diagnóstico, no cuidado dos pacientes, que é lembrar que o câncer de pulmão, embora tenha o cigarro como principal fator de risco, há uma evidência crescente de que pelo menos 30% dos casos não é relacionado ao cigarro. Isso varia de população para população, mas a mensagem que isso deve levar é que a gente deve sim investigar, e não se satisfazer com aquelas hipóteses mais sedutoras, as coisas mais óbvias ou mais comuns, especialmente quando o paciente tem uma queixa muito persistente ou que já tenha passado por vários profissionais. Então, essa escuta ativa, né, do que incomoda o paciente e esse investimento de tempo e de energia para ir atrás do diagnóstico mais preciso pode ser a chave de trazer respostas mais brevemente, respostas que vão ajudar de forma muito mais impactante no cuidado desse paciente. Obrigada, Helena. Acho que não tem como deixar de concordar com vocês e pensar, né? Eu acho que é isso. É um problema complexo e a gente não está aqui. Se fosse simples, a gente já tinha resolvido. Então, a gente precisa, de fato, de que cada pecinha dessa jornada, cada momento esteja muito bem coordenado e muito bem interligado, para que histórias como a da Mônica, né, que está aqui contando que ficou tanto tempo com tantos sintomas atrás do diagnóstico dela, depois, para começar o tratamento, né, teve que se mudar de estado para conseguir acesso a um tratamento efetivo, enfim, para que isso deixe de ser uma realidade, né, para que seja cada vez menos visto e para que a gente veja pessoas que conseguiram, através, talvez, de um programa de rastreamento, um diagnóstico precoce, conseguir ser tratado cedo, eventualmente curar a doença. Então, para que isso, de fato, que a gente esteja aqui ano que vem ou daqui 10 anos sentados aqui numa mesa conversando sobre isso e para que essa realidade tenha sido alterada. Mônica, alguma palavra final, rapidinho, que já estão me apressando aqui? Agradecer a oportunidade de dizer que momentos como esse nos faz esperançar, né? Nós, pacientes, precisamos disso, ser ouvido e poder, assim, é importante passar das outras pessoas que nós, juntos, podemos mais do que sozinhos, né? Obrigada. Muito obrigada, belíssima mensagem.
Muito obrigada aos nossos convidados, muito obrigada, Mônica, por participar remotamente. Obrigada a vocês que estiveram aqui presentes, abrilhantando esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a vocês e, claro, à AstraZeneca por tornar esse evento possível. Antes de eu me despedir, eu quero convidá-los a acessar o site da campanha Cuide-se Hoje, uma iniciativa de conscientização sobre o câncer de pulmão, promovida, né, essa campanha pela AstraZeneca. Então, acessem, não sei se vai aparecer aqui para a gente na tela, acessem agora o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Pode garantir um novo amanhã aos nossos pacientes. O site é materiais.programafazbem.com.br/agosto branco. E se vocês entrarem no www.programafazbem.com.br, tem todas as campanhas da AstraZeneca. Uma salva de palmas aos nossos convidados e a todos vocês. Muito obrigada, uma ótima tarde.